Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue permanente a cada tua família, em nome de Jesus. Queridos, hoje, quarta-feira, logo mais às 19h30, temos nosso culto da promessa, quarta-feira da promessa, não é? E nós estamos aqui, né, a Rua 555, Parque Um Mundo, essa de Limeira, Igreja Apostólica Contra a Vida. Se tu quiser vir participar conosco, isso é uma alegria recebê-lo. Amém? Continuando aqui no capítulo 6 de Atos Apóstolos, vamos ler e a gente vai comentar alguma coisa. Estamos cheios de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então subordinaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Exercitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, e arrebataram-no e levaram-no ao conselho. Apresentaram falso testemunho que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este lugar santo e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, ficando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Queridos, Estevão era um diácono que foi levantado aqui. Nós comentamos ontem sobre os apóstolos levantarem diáconos, 7 varões que fossem primeiramente íntegros, né, tivessem integridade, homens cheios do Espírito Santo, ou seja, pessoas que conheciam, liam as Sagradas Letras, né, e eram pessoas íntegras, de confiança. E dentro dele estava aqui Estevão, um diácono, falando da grandeza de Jesus, do amor de Jesus, e dizendo também a respeito do tempo, que ele falou: não ficar pedra sobre pedra. Então Pedro, Tiago, aliás, Estevão ali estava exatamente pregando a ressurreição de Cristo, testemunha de Jesus. Mas nós vemos, querido, quando uma pessoa começa a se destacar tanto na igreja como em qualquer outro lugar, vai levantar perseguidores, vai levantar pessoas que querem destruir, pessoas falsas, levantando falso testemunho, mentira contra a vida da pessoa, para destruí-la, para derrubá-la, para derrotá-la. Queridos, eu ministrei, eu creio que foi domingo agora. Quando tu entrega a vida para Jesus, faz uma decisão por Jesus, passa pelas águas do batismo, eu disse: tu recebe um presente, né? Recebe um presente. Ah, pastor, é vida eterna. Sim, é vida eterna. Mas tu, para chegar na vida eterna, vai receber um presente antes. Esse é um presente que é a cruz. Não tem como seguir Jesus sem cruz. Não tem como, querido. Não tem como seguir Jesus sem me negar e tomar minha cruz e caminhar com ele. Porque foi Jesus mesmo que falou: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome tua cruz e venha após mim. Nós já ministramos sobre isso. Então esse é o presente que a gente ganha, realmente a cruz, para que a gente possa seguir Jesus na integridade. E quando ele disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em qualquer parte do mundo. A Jerusalém, né, realmente é lá em Israel, mas hoje Jerusalém, a igreja, aqui, nós temos testemunha desse Jesus. A testemunha viva do que ele fez, do que ele passou, do que ele anunciou, e anunciarmos isso, continuar, assim como Estevão fez. Veja bem que o Espírito Santo realizava maravilhas, prodígios, sinais através de Estevão. Dos outros aqui não se fala, mas de Estevão fala,
Por que dos outros se fala? Porque eu creio que os outros pegavam a palavra, mas não realizavam sinais, não era tão, tão ah, íntegro, ou seja, tão devotado assim, ao trabalho, ao ministério, como Estevão foi. Então, quando a gente recebe uma direção de Deus, recebe o mistério de Deus, querido, nós temos que dar 100% do nosso trabalho para Deus. Sabe quantas e quantas vezes a pessoa quer ministério, mas não quer compromisso. Quer ministério, mas não quer compromisso. Não tem como, querido. A pessoa quer ser um pastor, mas só para ter um título de pastor. Existe um compromisso com a palavra, com o ministério, né? Qualquer ministério, título, ou seja, qualquer cargo que eu recebi na igreja, eu tenho que trabalhar em prol daquele ministério. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que chamar as pessoas, eu tenho que fazer minha parte, entendeu? Então, o pastor cuida das ovelhas, o diácono, ele cuida das pessoas. O presbítero é um pastor em evidência, também tem que cuidar da integridade da igreja, da família, do trabalho, de estar a integridade. Estevão, ele tanto era na igreja, ou seja, no templo, que naquele tempo ainda não tinha as igrejas, né? Mas as igrejas eram no templo e nas casas. A maior parte das igrejas era nas casas. Ah, o senhor está numa garagem. Aqui é uma igreja, querido. Tinha um membro, 2 membros, 3 membros, é uma igreja. Nós somos uma igreja. Amanhã ou depois vai encher, a gente vai ter que ir para o salão. Mas esse é o processo. É a edificação. É colocando a rocha, fazendo a fundação do prédio, para depois ele ter estrutura para crescer. Crescer com estrutura. Tem edifício, aliás, prédios, né? Que se levanta com pouca estrutura. E tem edifícios que vai mais peso, ele precisa de uma estrutura mais profunda. E às vezes leva anos para fazer a estrutura do prédio, para depois começar a crescer. Depois que a gente vê o prédio crescendo, olha só que prédio, mas não viu o que foi no fundamento. Então a igreja, sim. Estevão fazia exatamente isso. Aí desperta a inveja, querido. Aí quando a pessoa vê um diácono ou um presbítero, fala, poxa, uma pessoa foi agora e tá sendo usada assim, eu estou tanto tempo na igreja, não acontece comigo. Por quê? Ele teve um fundamento. Teve um fundamento. Então, isso que nós precisamos ter, querido. Quando a gente assume o ministério, procurar os fundamentos. E Estevão, ele foi uma pessoa dessa forma. Olha que eles aqui é muito claro. Quando fala assim, olha, e Estevão, cheio do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio do poder. Que poder? Poder que vem de Deus, do Espírito Santo. Cheio desse poder, porque era um homem de oração, um homem de consagração, um homem realmente dedicado àquilo que ele recebeu, à ordenança que ele recebeu. Por isso que ele é cheio do Espírito Santo. Estar na igreja, queridos, não quer dizer que é cheio do Espírito Santo. Falar em línguas não quer dizer que é cheio do Espírito Santo. Cantar louvores não quer dizer que é cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, existe um, um princípio de oração, consagração e com a palavra, com os irmãos e com a igreja. A integridade. A gente tem uma pessoa que é simples, humilde e é cheia do Espírito Santo. E pode ter aquele que tem tanto conhecimento, uma cabeça acadêmica, falar tantos nomes no teu Espírito Santo. Tá certo? Então, aqui o Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes maravilhas. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada libertinos, ou seja, os religiosos. Os religiosos, queridos. O religioso quem que é, pastor? Aquele que está na igreja.
Você está na igreja. Às vezes tem um cargo e tem ciúmes do outro que recebeu um cargo, mas ele é íntegro no cargo e começa a crescer ministerialmente. Aí desperta os ciúmes, desperta a inveja. A inveja tenta derrubar aquele, levantando calúnia, levantando falso testemunho, para tentar derrubar, impedir que aquele irmão, aquela irmã cresça ministerialmente. Isso acontece até hoje, queridos. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo na igreja. Então, nós precisamos ter um posicionamento em Cristo. Né? Às vezes, a pessoa levanta falsa testemunha, sabe? Queridos, estou falando de algo que eu já passei por isso. Eu já vivenciei isso. E hoje, por isso que eu fico um pé um pouco atrás, porque eu já vivenciei isso. Principalmente quando a pessoa chega para mim, pastor, senhor, e, querido, eu fico com 2 pés atrás, né? Então, esse é o posicionamento nosso, amados irmãos. Não desistir jamais. Deus te comissionou para um ministério. Fica firme, vá em frente, não tenha medo, porque perseguidores vai levantar. Fica tranquilo. Quanto mais tu crescer ministerialmente, mais cheio da presença do Senhor tu tiver, mais cheio do Espírito Santo, mais perseguidores vai levantar. Mais caluniadores vai levantar. E dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque tu está fazendo diferença. Se não tem quem te calunie, se não tem quem te atire pedra, querido, tu não está fazendo diferença nenhuma. Uma árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Ninguém atira pedra numa árvore que não dá fruto. Agora, quando começa a dar fruto, ela vai ser apedrejada. E dê glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, se levante teu rosto e te dê a paz. Lembrando, venha participar conosco essa quarta-feira, às 19h30, em nome de Jesus.